Olá, está no ar o programa Simples Assim e hoje vamos falar sobre os cuidados com o recém-nascido. O nascimento do primeiro filho gera muita ansiedade e muitas dúvidas. E para responder algumas dessas dúvidas, convidamos a doutora Camila, que é pediatra aqui da nossa cidade. A sensação de ter um filho é um momento único e especial, mas é fundamental ter alguns cuidados com o recém-nascido. E por isso nós convidamos a doutora Camila, que é pediatra e que vai tirar algumas dúvidas das mamães de primeira viagem, principalmente. Oi, doutora, tudo bem? Olá. Seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que ter com o recém-nascido. E as dúvidas são inúmeras, né? Principalmente das mamães de primeira viagem. A gente vai começar falando principalmente sobre o banho. Na hora do banho, a mamãe tá lá, né? É todo feito uma orientação antes, né? Durante a gestação dessa mãe, né? Mas principalmente com o umbigo, a limpeza dele, quantos banhos por dia que a mãe deve dar no bebê, porque nos primeiros dias de vida eu acho que requer todo um cuidado especial, não é mesmo? Com certeza, né? A criança chegou em casa, né? Pais de primeira viagem principalmente, o que eu faço agora, né? E o banho é sempre a questão mais... medo, né? Isso, né? As mães se apavoram, né? Tem medo. Muitas vezes, às vezes aprende na maternidade, mas nem sempre tem oportunidade, né? Depende de como tá a situação da mãe naquele momento, né? Mas vamos tirar alguns medinhos, né? Quanto principalmente ao coto, né? Umbilical, a questão da higiene que deve ser feita, né? Sempre lembrar que coto não tem inervação, não dói, né? Muita mãe tem medo de manipular ali para higienizar, achando que tá doendo, que tá dolorido, mas não, ali não sente dor nenhuma, né? Nossa. Só tem que tomar cuidado porque é vaso sanguíneo, então pode sangrar, né? Então, higienizar é muito importante, né? Na hora do banho, lavar, ensaboar, deixar bastante sabãozinho no cotinho, depois tem que jogar bastante aguinha, tirar toda a espuminha, né? E aí depois seca e depois pega o alquinho a 70%, que a maioria das mães ganham aqui em Tupã na maternidade, levam para casa já, né? E aí com o algodão ou com a ajuda de um cotonetezinho, né? Higienizar esse cutinho. Certo. Aí em questão de banho, né, que as mães também têm as dúvidas, quantos banhos eu vou dar? E tem aquele receio, aquele medo, né, de pegar o bebê, né? Isso, mas né, não precisa ter, né, pequenininho, mas são fortes. Sempre um banho por dia que a gente orienta, sempre um banho por dia com sabonete. Né? Um sabonete neutro ou glicerinado em barra ou líquido. O líquido hoje em dia é preferível. Nossa. E sempre eu falo assim, não usar diretamente na pele do neném, né? Tudo é um produto químico. A pele do nenê é uma pele totalmente pura, né? Totalmente sem nenhuma agressão, é fina, né? É o primeiro contato, né, que tem com tudo. Com tudo, né? Com tudo. E então eu falo sempre ensaboar a mão da mãe, né? E é essa mão ensaboadinha da mãe que vai passar em todo o corpinho do neném. Né? Quando ele é muito pequenininho, nos primeiros dias, sempre lavar a cabecinha antes, né? Então deixa o nenenzinho enroladinho na toalhinha, né? Apoiadinho em você põe a cabecinha perto da banheirinha e ali você higieniza e lava a cabecinha, lava o rostinho, né? Depois seca e aí depois você vai e coloca o nenenzinho na banheira. A cabecinha já vai estar limpa. Não vai precisar jogar de novo água nessa cabecinha, né? E dali ela dá o banho no restante do corpinho, né? E sempre deixar a parte do genitalzinho, né? A bundinha e a partinha da frente por último, porque é a área mais sujinha, né? Então, para não correr risco de você estar contaminando o resto do corpinho do neném. Igual a doutora falou, um banho por dia. Mesmo nesses dias quentes, calor, é um banho por dia que é o recomendado. Um banho por dia com sabonete, tá?
Se aqui, como é uma área muito quente, né, a gente pode passar 2 banhos por dia, mas eu sempre oriento o segundo banho, não põe sabonete, não passa sabonete na criança, né, a não ser no genitalzinho, que é a área que precisa estar mais limpinha, né, o restante não precisa de sabonete, porque a criança não vai pro chão, ela não vai mexer com terra, ela não vai mexer com comida. Recém-nascido. É super limpinho, né, então só a aguinha, só para refrescar, para acalmar, né, porque relaxa muito a criança, né, tem mães, dependendo se a criança é mais agitada ou não, às vezes antes de dormir, um banho morno, né? Já vai dando uma relaxada. Já vai relaxando e preparando a criança para dormir. Como a doutora comentou, o banho. Muitas mamães também compram muitos kits de produtos para o bebê quando nascem, né? É o uso de loções, creminhos, colônias mesmo, para deixar aquele bebê cheiroso. É recomendado? A partir de quanto tempo? Não é recomendado agora no comecinho, né? A gente recomenda sempre depois de 4, 6 meses de idade. Por quê? Porque a pele da criança já está mais preparada para esse tipo de química, né? No começo, igual a gente disse, até o sabonete ele é irritativo, né? Então, uma loção, um perfume, um óleo, qualquer outra coisinha, então, shampoozinho, condicionador, que as mães adoram, né? Já compra um monte, essas marcas já bem perfumadas, e já compra um monte de bem cheirosinha, tudo que o recém-nascido não precisa, né? Essa hora que o recém-nascido precisa de quanto menos perfume, melhor. Então eu sempre oriento as mães, vai no supermercado, onde for comprar, cheira, aquele que você achar que é o mais sem perfume é o que você vai usar no seu neném, né? Nossa. As coisinhas perfumadas vai entrar mais pra frente, né? Na hora que a criança estiver preparada para poder ter contato com esses tipos de produto. Agora no comecinho, só um sabonetinho neutro que se lava tanto a cabeça como o corpinho. Muito legal lembrar isso, porque geralmente não tem essa informação, para as mães mesmo, e o bebê acaba tendo uma alergia, alguma reação a esses produtos. Aí vem aquelas bolinhas que todo mundo fala, o rostinho cheio de bolinha, o corpinho cheio de bolinha, descamação, né? E acontece e vem muitas mães preocupadas no consultório, né, por causa disso. E é uma coisa simples de se resolver. Isso. E doutora, que nem as assaduras. Muitas mães falam, eu dou o banho certinho, mantenho sempre a fraldinha sequinha, mas mesmo assim as assaduras vêm. O que a gente pode estar fazendo para evitar? O que acontece? A principal causa de assadura nas crianças, né, nos lactentes dessa primeira fase, é a questão do lenço umedecido, né, que é uma coisa que todas as mães também ficou grávida, já compra fralda e já compra o pacotinho de lenço umedecido. Ainda ganha no chá de bebê. Ganha um monte, né, e é proscrito, né, a gente não usa agora nesse começo, porque mesma coisa, a pele do neném não está preparada para certos produtos químicos, certo? Então, você passa o lencinho umedecido, por mais que na embalagem esteja escrito que é livre de perfume, de álcool, né? Para ele poder tirar a sujeirinha junto com a pomadinha que se passa, com a oleosidade da pomada, né? O lencinho tem que tirar. Para ele tirar, ele vai tirar a primeira camada de oleosidade da pele, que é natural, que é protetiva, né? Tirou, aí a pelinha fica exposta. Aí vem a outra fraldinha ali. Aí vem o xixizinho, aí você já tirou essa primeira camada protetiva da pele, aí vai ficar roçando e aí vai vir uma assadura, né? Então, por mais que você às vezes use a melhor fralda que tem, a melhor pomada de assadura que tem, mesmo assim vem a assadura. Então, primeira coisa, não se usa lenço umedecido, é só higienizar com água e algodão. Melhor forma de se higienizar o nenenzinho. Essa é uma dica muito importante. Muito importante. Tadinho, quem sofre são os pequenininhos, são os né? Pequenos. Aí a mãe depois não sabe o que faz. O que faz? O neném chora, o neném tem dor, né? Tem vários graus de assadura, né? Tem assadura que chega a sangrar, né? Nossa. Então, e uma medida tão simples. Tão simples água e tão barata. E algodão. Isso mesmo. É verdade. E também, outra dúvida, outro medo das mamães é quando esse bebê também começa a chorar demais, não sabe o que está acontecendo. Tem como a gente estar identificando esses choro? É choro de mãe? É choro de dor? O que está acontecendo? O choro
vamos dizer assim, a comunicação agora desse bebezinho com a família, né? No começo ele só vai se comunicar através de choro, então tudo é choro, né? Ele quer a mamãe perto, ele chora, ele quer que troca a fralda, ele chora, ele tá com frio, ele tá com calor, ele tá com fome, né? Ele ouviu um barulho, uma luz que tá incomodando. A única forma dele se expressar agora é através do choro, né? A mãe que tá ali em sintonia, que tá amamentando, que tá convivendo com esse bebê, ela vai com o tempo aprendendo intuitivamente o que é esse choro. Isso. Mas assim, geralmente um choro muito forte, né, aquele choro prolongado, a gente vai pensar em cólica, dependendo da idade da criança, mas aqui a gente falando dos pequenininhos, né? Então, a coliquinha, que geralmente vai começar lá para a segunda, terceira semana de vida, tá? Aquele choro mais inquieto, um choro mais forte também, mas não tão prolongado, onde as pernas não se mexam tanto, né? A gente vai pensar que ele tá com uma fominha, né? Um chorinho que a mãe viu já faz um tempinho que não troca a fralda, vai dar uma olhada na fralda, põe a mão da mãe nas mãozinhas do neném, nos pezinhos para ver se não é um frio, né? Ver se não tá suando, às vezes é um choro de calor, né? Principalmente nessa época, né? Principalmente nessa época, né? Mas mais ou menos é isso. Dá pra mãe estar identificando. Dá, com o tempo ela vai aprendendo a identificar, com certeza. E doutora Camila, em relação ao aleitamento materno, todo mundo sabe da importância do aleitamento materno, mas muitas vezes as mães têm, assim, não sabe quantas mamadas que pode dar. Hoje em dia existem até aplicativos que fala, tipo, tantas horas tem que já dar a primeira mamada. Quantas mamadas, de quanto em quanto tempo que essa mãe tem que estar oferecendo leite materno? Uma criança que está em aleitamento materno, ela não tem horário. Ela mama em livre demanda, né? O neném quis, o neném mama. A mãe tá ali, né? Por isso que eu falo, a mãe tem 4, 6 meses de licença maternidade, porque o neném requer dela as 24 horas por dia. Então, todos os atenção, cuidado. Tudo, né? A mãe praticamente nessa época nem vive direito, né? Ela vive em função ali do bebezinho que tá do lado dela, né? E então, o neném vai mamar a hora que quiser, em livre demanda. O neném quis, a mamãe dá o peito, o neném arrotou, né? Às vezes até vaza um pouquinho de leite do tanto que mama. Eles querem mamar de novo. Vai mamar de novo, vai oferecer de novo, né? Diferente de um nenenzinho que está em fórmula, né? A fórmula já é um produto químico, né? É parecido com leite materno, mas não é o leite materno, né? Então ele é feito para ter uma digestibilidade um pouquinho mais demorada. Então, geralmente, de 3 em 3 horas para se oferecer uma fórmula, né? Mas o peito, não. O peito não. É livre demanda. Livre demanda. Isso. Ai. A hora que a criança chorou, quis mamar, pode dar, deve dar. Em relação, que nem a doutora falou, do arrotinho. Tem crianças, eu acho que você coloca para arrotar, arrota rapidinho. Tem outros que demoram mais, é normal, tem que sempre colocar a criança para estar arrotando. Explica para nós um pouco. Nesse começo é importante sim, né? Você colocar, a criança mamou, você vai deixar ela em pezinha, né? Bater nas costas não vai trazer nenhuma consequência, né? Mas só de você deixar ele em pezinho, encostar, já vai arrotar, né? Já vai ter a movimentação do ar dentro da barriguinha e já vai ter o arrotinho, né? Mas algumas crianças demoram, às vezes 20, meia hora para isso acontecer. E tem muitas mães que falam que nem percebe, que acha que o filho não arrota, né? E então a gente fala assim, percebeu, ou então de madrugada, às vezes difícil, né? Nem dormiu, como que você vai deixar ele em pé ali para ele acordar, né? É uma situação complicada. Então assim, não arrotou, não deu, você ficou, você tem que ficar, mas uns 20 minutinhos, percebeu que não arrotou, ou de madrugada ele dormiu, deita a criança lateral, né? Porque a posição de neném dormir é de barriga para cima, né? Então todo neném tem que dormir decúbito dorsal, barriguinha para cima. Depois, não arrotou, que nem nós estamos falando, aí você coloca ele em decúbito lateral, né? De ladinho. Como a gente tá falando pequenininho, você tem que pôr um calço para ele não virar de barriga para baixo, porque todo neném de lado, qualquer mexidinha, ele pode tombar e ficar
de bruço. E a mãe não pode nem perceber. A mãe nem percebe, porque às vezes você tá tão cansada que você dorme, né? E nisso é perigoso, tá? Então sempre colocar um calcinho na barriguinha e um nas costas para o neném não mudar de posição, tá? Do jeito que ele fica em decúbito lateral, você vai favorecer a saída do ar, porque quando a criança mama, ela engole ar, por isso que depois tem que arrotar, para sair esse ar, né? Então, se ela ficar em decúbito lateral, é uma maneira mais fácil desse ar sair. Isso. E doutora, como a doutora falou, antigamente, eu acho que colocava muitas crianças sempre para dormir em decúbito lateral. Sim. E o modo correto é de barriguinha para cima. Para cima. Explica para as mamães. Sempre de barriga para cima, né? Porque é a posição que hoje, através de todos os estudos que se fazem, né, descobriu que é a forma que menos causa a morte súbita do lactente, né? Nossa. Então, muitas crianças morrem dormindo sem saber o porquê, né? E não tem uma causa. Né? Isso. Então, através dos estudos, colocaram as crianças a dormir de várias posições e perceberam que desse jeito a porcentagem de mortalidade foi menor. Então, passou a ser instituído para todas as crianças, né? Nunca deixar a criança em uma posição sem um calço para correr o risco dela ficar de dorso, né? Nossa, são coisas assim tão simples, atitudes tão simples que às vezes, se a pessoa não tem a informação correta, acaba fazendo de uma forma errada, né? Sim, com certeza. E às vezes é prejudicial para o neném. Pro neném. Né? Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com esse papo super gostoso. Voltamos já!